Um novo dia desponta sobre o território do Novo México, no final do outono, logo após a primeira geada. A manhã se instala como um suspiro contido, um silêncio gélido e mordido pelo vento em uma cidade de uma única rua, onde a poeira se move mais devagar que os homens. A brisa chicoteia as frestas das venezianas e se esgueira por baixo das portas, uma lâmina fina de ar que faz os pulmões reviverem velhos invernos e o corpo enrijecer por conta própria. Nas escadarias do tribunal, um homem permanece parado, como se a pedra fosse à beira de um rio e ele estivesse indeciso sobre entrar na água. Seu rosto é marcado como a terra, não bonito, não dramático, apenas real, com uma cicatriz fina que se curva em direção ao maxilar e uma elevação queimada pelo sol na maçã do rosto. A aba de seu chapéu esconde a maior parte de seus olhos, mas não as sombras profundas sob eles. Ele observa o nada e o tudo, o barril de água com uma ripa rachada, o poste de amarrar cavalos vazio, a poeira que se acumula em suas botas como silt em um rio lento. As pessoas passam, mas não realmente. Os passos se encurtam, as conversas se esvaem, os olhares se endurecem em decisões. A culpa é imposta como uma marca de gado, rápida, pública, permanente. Alguém pigarreia e desvia o olhar. Outro alguém observa tempo suficiente para ser cruel sem usar palavras. A respiração do homem não reage a nada disso. É pequena e cuidadosa, como um fogo mantido sob uma tampa. Seus ombros conhecem o peso dos olhares, e você pode ver a velha lição em seu corpo. Prepare-se primeiro. Fale depois. Talvez nunca. Ele não está encolhendo, está conservando energia. Há uma diferença e ela é importante. Ao longe, a corda do sino da igreja solta um lamento uma única vez. Um rangido lento e cansado, como se a cidade se lembrasse da oração, mas não pudesse realmente tocá-la. Embora nenhum culto seja convocado, nenhum hino seja oferecido para manter alguém unido. Uma nuvem desliza sobre o sol, e a rua se tinge de uma cor de peltre. O vento junta a areia e a deposita suavemente contra seu casaco, como se até a poeira quisesse encontrar um lugar para pertencer. Ele não se mexe. Não precisa. Uma vida pode ser narrada na imobilidade entre duas escolhas. Ele abaixa o queixo e a aba do chapéu desce um pouco mais. Esse pequeno abrigo é tudo o que ele pode se permitir. Suas mãos se levantam, não em rendição, não em súplica, apenas para encontrar a borda do chapéu. Palmas calejadas, nós dos dedos rachados, uma linha branca e fina no polegar onde uma corda o queimou. Os dedos seguram a aba como um homem que se afoga segura uma tábua, firmes, sem desespero. Eles tremem e então se firmam novamente. Inspirar, expirar. A prática silenciosa do sistema nervoso retornando do abismo. Ele aprende sua respiração como alguns homens aprendem as escrituras. Uma linha de cada vez, repetida até que se sustente. Do outro lado da rua, uma mulher puxa seu filho um pouco mais para perto, não com rudeza, apenas o suficiente para dizer que o mundo não é seguro e que ela não sabe onde o perigo se esconde. A orelha de uma mula se move. Uma veneziana bate uma vez e depois se arrepende. O homem escuta com mais do que os ouvidos. Ele escuta com a pele e o sangue e a dor em seu maxilar, onde guarda as palavras que não vai gastar. Ele sente o gosto de ferro de uma noite em que não dormiu. Sente a pedra do tribunal através das solas de couro, o frio subindo em seus ossos da mesma forma que um veredito sobe em um nome. Todos conhecem as acusações. Ninguém conhece a verdade. Entre os dois, uma vida pode ser perdida se ninguém se der ao trabalho de ficar parado tempo suficiente para ver. Hoje, ele está tentando ser visto sem pedir por isso. Se houvesse misericórdia, ela teria a forma de mãos quentes, ou uma porta deixada aberta, ou uma voz que diz, sente-se. Não há nada disso ainda. Há apenas o tempo, a memória e a simples fé de permanecer onde ele deve estar. Ele pensa na faca de seu pai, desossando carne de veado à luz da lanterna, em um riacho em cheia que uma vez lhe ensinou quão pequeno um homem é quando a terra decide se mover, no trança de uma garota cortada para aliviar a febre, em uma cerca que ele consertou após um incêndio. Não são confissões, não são defesas, apenas os honestos registros de uma vida. Ele os trouxe para cá
porque um tribunal pede fatos, mas uma alma pede testemunhas. Às vezes, eles não são a mesma coisa. Ele sabe disso. Sente isso na velha dor em suas costelas, onde uma bota uma vez atingiu, na dor mais recente atrás de seus olhos, onde as noites têm sido longas. Uma mosca bate na janela do tribunal e bate de novo. O som é pequeno e tolamente persistente, como a esperança é. Ele deixa o maxilar relaxar, deixa os ombros caírem à largura de um dedo. Isso também é uma escolha. A cidade vai chamar de fraqueza, seu corpo vai chamar de espaço. A aba do chapéu sombreia seus olhos, mas você pode ver a mudança. O microclima dentro de um homem quando ele se recusa a deixar o desprezo decidir a atmosfera. Ele não está rezando exatamente. Ele está fazendo o que a oração às vezes é quando as palavras não vêm, contando as respirações, nomeando o que pode sentir, deixando o chão segurar o que suas mãos não podem. A poeira passa voando por suas botas. A corda do sino range novamente, como uma velha junta que se lembra do movimento, e o som o encontra da mesma forma que um amigo poderia encontrar um alpendre na chuva. Um cavaleiro passa por uma poça rasa, deixada pela tempestade breve da noite anterior. Um lojista vira uma placa na janela de aberto para fechado e depois de volta para aberto, uma pequena performance de poder que quase o faz sorrir. Quase. Em algum lugar, um cachorro tosse com o frio e se acomoda. Ele observa o vapor de sua própria respiração e percebe que está constante agora, menos como fumaça, mais como a neblina que fica baixa sobre um rio e não tem pressa em ir embora. É assim que a resiliência se parece em um lugar como este. Não discursos, não punhos, não olhos flamejantes. Apenas um homem com uma cicatriz, aprendendo a lenta misericórdia de não se preparar para cada golpe. Ele espera porque precisa. Ele espera porque às vezes esperar é a forma mais pura de coragem. A aba sob seus dedos fica mais quente. A pedra sob suas botas se torna familiar. Quando passos ecoam de dentro do corredor do tribunal, eles soam como veredictos, aprendendo a andar. Ele não se vira em direção à porta. Ele deixa o som vir até ele. A cidade já decidiu sua culpa muito antes do julgamento. Esse é o ritual deles. A maneira de se manterem seguros em um mundo que é principalmente vento e boato. Ele não discute com rituais. Ele cria um diferente. A aba do chapéu, a respiração, o chão. Ele não diz nada aos homens que param para avaliá-lo e depois seguem em frente. Ele não diz nada à mulher que olha por tempo demais e desvia o olhar. O silêncio não é rendição. O silêncio é o lugar onde o coração pode se mover sem ser observado. Ele sabe disso, e se esquecer tem a cicatriz para lembrá-lo. Não uma vergonha, não uma bandeira, mas simplesmente um mapa de onde ele já foi e de alguma forma retornou. O rangido da corda do sino se esvai. A cidade exala. Ele levanta a cabeça uma fração e por um instante a aba não esconde mais seus olhos. Eles são claros da cor escura de um rio, inabaláveis. Não são desafiadores. Estão vivos. A poeira flutua e se assenta como se estivesse ouvindo. O que quer que aconteça dentro daquelas portas virá. Por agora há o clima e a respiração e a prática de ficar de pé em um lugar que preferiria vê-lo se curvar. Ele deixa as mãos caírem do chapéu. Elas pendem ao lado de seu corpo, calejadas e honestas, prontas para se erguer quando a hora pedir, prontas para se abrir quando a misericórdia se manifestar, prontas para segurar a borda de uma vida que não foi reivindicada por ninguém além dele. A manhã ainda é fria, mas não é vazia. Ela o segura, e ele a segura em silêncio, de volta. A chuva da noite anterior havia deixado a rua úmida, a lama grudando nas botas como um peso feito para desacelerar um homem. Ele caminhava firme, embora cada passo parecesse mais pesado que o anterior. O tribunal estava atrás dele agora, suas escadarias de madeira ainda retendo o calor de todos os olhos que o haviam julgado. À frente, a única rua da cidade parecia mais longa do que ele se lembrava. Cada porta era mais um portão onde ele não seria bem-vindo a passar. Começou de forma sutil, uma sombra cruzando seu caminho. Depois, um ombro roçando o dele, com mais força do que o necessário. Nenhuma palavra. Apenas aquele empurrão silencioso que lhe dizia, sem sombra de dúvida, que ele não era bem-vindo ali. Ele não mudou o ritmo,
Não deixou a aba do chapéu se levantar, mas algo em seu peito se alterou, aquela velha dor familiar surgindo como uma farpa presa no sangue. Na loja de conveniências, ele colocou 2 moedas no balcão para comprar café e tabaco. Os olhos do lojista não encontraram os seus. O homem apenas limpou as mãos em um pano e disse: "Estamos fechados", embora o sino acima da porta tivesse tocado para outros 3 antes dele. As moedas permaneceram na madeira até que ele as pegasse de volta, devagar e deliberadamente, fechando o punho em torno do metal gelado. Ele não argumentou. Não perguntou por quê. O ar parecia mais rarefeito quando ele saiu novamente. Sua boca estava seca, não de sede, mas de segurar as palavras que haviam surgido sem serem convidadas. Palavras que poderiam ferir, palavras que não poderiam salvar nada. Ele as engoliu como pedras, sabendo que ficariam dentro dele por dias. Em algum lugar na rua, um cachorro latiu uma vez e se calou, como se até ele soubesse quando ficar quieto. Ele continuou caminhando, as botas se libertando da lama a um passo lento de cada vez. O vento mudou, trazendo o fraco gosto metálico da corda do sino do tribunal, balançando no ar vazio da manhã. Parecia menos um final e mais um peso sendo amarrado a ele novamente. Um que ele não tinha escolha a não ser carregar. O peso da manhã o seguiu pela rua, instalando-se no espaço entre suas costelas como uma pedra que sempre esteve lá, mas que só agora era lembrada. Ele virou a esquina em direção à parte mais tranquila da cidade, onde a estrada se curvava, passando pela cocheira e pela sapataria fechada. O vento se movia mais devagar ali, carregando apenas o cheiro de terra úmida e fumaça de madeira de algum fogo invisível. No lado oposto de um alpendre que cedia, uma caneca de estanho estava no corrimão, cheia de gotas d'água ainda frias do poço. Um garoto, de não mais de 10 anos, estava voltando para as sombras da porta. Ele não olhou para cima, não falou, não esperou por agradecimentos. A caneca não foi oferecida como um presente, nem colocada como uma obrigação. Estava simplesmente lá, esperando ao ar livre. Ele parou. Por um longo momento, ele apenas olhou para ela, sem saber se era para ele. A borda da caneca captou a luz pálida, a superfície tremendo fracamente com a brisa. Sua mão se moveu antes que sua mente decidisse. Os dedos se curvando em torno do metal. O frio mordeu sua palma, uma agudeza que, de alguma forma, afrouxou a tensão em seu peito. Ele bebeu devagar, deixando a água se acomodar nos espaços secos que sua garganta havia aprendido a ignorar. Quando ele colocou a caneca de volta no corrimão, ela deixou um anel fraco de umidade contra a madeira prateada pelo sol. Ele não olhou para a porta. Não precisava. Algumas gentilezas eram pequenas demais para cerimônias e grandes demais para palavras. A estrada à frente parecia diferente agora, embora nada tivesse mudado, apenas ele. O ar parecia menos rarefeito, o vento menos como um aviso. Ele seguiu seu caminho não mais leve exatamente, mas mais firme, o gosto da água do poço ainda persistindo, lembrando-o de que mesmo em um lugar que havia decidido seu valor, alguém havia criado um espaço para sua sede. O sabor da água do poço ainda persistia enquanto ele chegava aos fundos do tribunal, onde a porta pública dava lugar a uma que apenas certas botas atravessavam. O corredor era escuro, cheirando fracamente a polimento de pinho e papel que havia se tornado quebradiço com a idade. No fundo, uma única porta estava entreaberta, com uma faixa de luz cortando as tábuas gastas do chão. Ele parou diante dela, ouvindo o som abafado de uma perna de cadeira arrastando, o murmúrio baixo da respiração por trás da madeira. Lá dentro, o ar era mais quente, impregnado de fumaça de cachimbo que se agarrava às cortinas e à encadernação de couro dos livros de leis alinhados em fileiras irregulares. Uma escrivaninha estava sob a janela, sua superfície ocupada, mas não bagunçada. Um martelo de juiz descansando de lado, uma pilha de papéis pesada por uma pedra lisa e encostada em um pequeno tinteiro, uma fotografia desbotada. O garoto na foto estava sorrindo, capturado em meio a um movimento, com uma cicatriz que se estendia da maçã do rosto ao maxilar. O tipo de cicatriz que você não esconde, porque veio de algo que teve que ser enfrentado. O vidro sobre ela estava manchado onde um polegar havia tocado com frequência. Passos medidos, mas inquietos, ecoavam pela sala, o som de uma decisão se movendo com eles.
A silhueta do juiz cruzou a luz da lamparina, seu casaco ainda abotoado, os ombros encurvados não pelo frio, mas por algo mais pesado. Sua mão pairou sobre o papel na escrivaninha como se pudesse queimar. O homem perto da porta não disse nada. O juiz não olhou para ele ainda não. No silêncio, o arranhar de um palito de fósforo acendendo foi quase alto. O cachimbo foi preenchido, a fumaça se enrolou, e a decisão ainda permanecia ali entre eles, mais pesada que o martelo, mais antiga que a lei escrita na página. E então, para além das paredes abafadas, veio o fraco rangido da porta do tribunal. Algumas cadeiras se arrastaram. O ar mudou daquele modo quase invisível que acontece quando alguém entra que não pertence, mas que se encaixa perfeitamente no silêncio. O homem na porta da câmara do juiz não se moveu, mas sua atenção se inclinou em direção ao som. Através da estreita vidraça, ele viu a fileira de trás, uma sombra deslizando para o seu lugar, chapéu na mão. O jovem que se sentou lá poderia ter sido um reflexo, se não fosse pelos anos entre eles. O mesmo maxilar magro, a mesma pele marcada pelo tempo e a mesma cicatriz correndo pela bochecha, tão precisa que parecia ter sido esculpida pelo mesmo momento no tempo. O garoto não olhou para o juiz, nem uma vez. Seu olhar encontrou o acusado firme e inabalável, como se estivesse memorizando um rosto que ele já conhecia, mas que nunca tinha visto à luz do dia. E quando seus olhos se encontraram, foi como se o ar entre eles se tornasse mais denso, abafando o arrastar de botas e o sussurrar de papéis. Nenhuma das duas sorriu, nenhuma das duas franziu a testa. Mas algo passou, algo mais pesado que a curiosidade, mais leve que o reconhecimento e mais antigo do que qualquer um deles poderia nomear. Uma troca silenciosa, ininterrupta mesmo, enquanto o escrivão organizava suas notas, e os murmúrios da sala recomeçavam. O juiz, ainda em suas câmaras, permaneceu muito parado. Talvez ele também tenha sentido. Aquela corrente não dita se movendo pela sala, unindo duas pessoas com nada mais do que a quietude insistente de suas cicatrizes. E naquele silêncio contido, antes que qualquer palavra do julgamento começasse, a coisa mais alta na sala era o espaço entre aqueles dois olhares. Parecia estender o momento até que até mesmo o escrivão hesitou, sua mão pairando sobre a primeira página. Lá fora, as nuvens haviam se acumulado sem serem notadas, e agora as primeiras gotas de chuva começavam a tamborilar contra as janelas do tribunal, suavemente no início, como pontas de dedos testando o vidro. O juiz se sentou, o martelo intocado, a voz baixa enquanto ele instruía que as acusações fossem lidas. Uma por uma, o escrivão começou. Cada acusação uma batida lenta, cada palavra se assentando mais pesada que a anterior. O acusado permaneceu de pé, as tábuas sob suas botas o segurando firme de uma forma que o ar não podia. Ele não se mexeu, não curvou a cabeça, mas ouviu como se cada linha estivesse sendo esculpida no chão a seus pés. A chuva ficou mais forte, batendo com mais força, o som se intensificando até parecer se juntar ao ritmo das palavras. Em algum lugar no fundo da tempestade, um distante trovão pressionou contra as janelas. Um clarão de relâmpago preencheu a sala, rápido e agudo, e naquele instante de luz branca, a cicatriz do garoto na fileira de trás brilhou novamente. A voz do juiz falhou, apenas um pouco, um deslize tão breve que poderia ser confundido com a respiração. Mas foi o suficiente. Seus olhos deslizaram uma vez em direção ao garoto, antes de retornar ao papel à sua frente. A tempestade agora chacoalhava as janelas, cada rajada pressionando contra o edifício, como se quisesse abrir caminho para dentro. Dentro do acusado, o clima não estava mais calmo. As acusações pareciam menos como palavras agora e mais como o peso de cada milha que o havia trazido até ali. Os olhares, os silêncios, as verdades que eram muito complicadas para explicar. Ele respirou fundo uma vez, deixando o som da chuva subir entre as frases do escrivão, como se a própria tempestade estivesse respondendo em uma linguagem que só ele entendia. Como se a tempestade tivesse se guiado pelo silêncio, a chuva se firmou em uma queda forte e constante, tamborilando contra as janelas como uma frase ininterrupta. A voz do escrivão se esvaiu. A acusação final pairou no ar por mais um momento, depois desapareceu no som da água escorrendo dos beirais.
O juiz permaneceu imóvel, os olhos fixos no papel à sua frente, mas sua mão nunca alcançou o martelo. Em vez disso, ele dobrou a folha ao meio com precisão lenta, a linha do vinco capturando uma fraca borda da luz da lamparina. Por um momento, seus dedos repousaram ali, como se estivessem segurando o peso de algo invisível. Depois ele o colocou de lado. Quando ele falou, não foi com a cadência formal do banco, mas com a simplicidade de um homem falando em uma mesa. Você está livre para ir. Nenhuma explicação, nenhum aplauso. Apenas a liberação dada tão simplesmente como se fosse para abrir uma porta. O acusado não olhou ao redor para ver quem permanecia sentado, quem se virava, quem fazia uma careta. Ele apenas segurou a aba de seu chapéu entre as duas mãos e se dirigiu à porta. A sala abriu espaço para ele, não por acolhimento, mas porque ninguém queria tocá-lo. Lá fora, o ar estava denso com chuva e terra, o chão amolecido em lama que agarrava suas botas a cada passo. Ele se moveu por ela sem pressa, seus ombros mais eretos do que quando havia chegado. A água escureceu seu casaco, marcou a aba de seu chapéu, escorreu pelo couro gasto de suas luvas. Atrás dele, o tribunal se erguia cinzento contra a cortina de chuva. Ele não olhou para trás. O veredicto já havia sido levado pela tempestade. O veredicto já havia sido levado pela tempestade. Ao amanhecer, a chuva havia lavado a rua, varrendo a poeira para os lugares baixos onde secaria e subiria novamente em outro dia. O ar estava penetrante com o cheiro limpo deixado para trás após uma longa noite de água na madeira e na terra. Ele caminhava devagar agora, não por causa do peso, mas porque a manhã parecia pedir por isso. O céu estava pálido, o tipo de luz que tornava cada contorno mais suave. À frente, no mesmo alpendre onde a caneca de estanho havia sido deixada antes, o garoto estava esperando. Nenhum movimento, nenhuma chamada, apenas a quietude de alguém que havia decidido estar ali até que isso importasse. Em suas mãos, a mesma caneca. O metal capturou o fraco sol e uma gota de água escorreu de sua borda para as tábuas abaixo. O homem parou na beira dos degraus do alpendre. O garoto não a ergueu em sua direção. O homem não a alcançou. Em vez disso, ele inclinou o chapéu. Não um gesto de despedida nem de dívida, mas de reconhecimento. Desta vez, a aba não escondia mais seus olhos. De uma janela do outro lado da rua, uma cortina se moveu, lenta e deliberadamente. Atrás dela, o juiz estava parado, cachimbo apagado, mãos imóveis. Ele não se aproximou do vidro, não se revelou, apenas observou. O vapor de sua respiração embaçou a vidraça por um instante antes de desaparecer. O homem se virou primeiro, suas botas deixando impressões rasas na terra úmida. O som da água pingando do telhado do alpendre o seguiu, um ritmo constante na manhã tranquila. Foi a única testemunha do laço deixado para trás, um laço que nenhum dos dois falaria, mas que permaneceria como uma cicatriz que não doía mais, mas que ainda podia ser traçada na luz certa.